Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Eu ouvi uma pessoa perguntar: por que você crê em Jesus? E a resposta que eu lhe dei, não vou explicar aqui, porque isso me levou a considerar alguns pensamentos. Depois de nós conversarmos algum tempo, eu estava meditando sobre isso. E depois eu vi uma pessoa também testemunhar assim. Eu estava na igreja e fiquei na igreja X anos. E de repente eu me decepcionei e me afastei da igreja e fui para o mundo. Porque eu achei que servir o diabo é mais fácil do que servir a Cristo. É muita promessa e pouca verdade. Lá no mundo não, você faz as coisas e acontece. Foi outra expressão que eu ouvi. E eu fiquei pensando sobre isso, e esta é a razão pela qual eu trouxe essa meditação para essa manhã. Então vamos ver, na minha versão. Mas eu quero antes ler para você o que Jesus falou a respeito disso. Está no livro de Mateus, capítulo 16, está aqui registrado. Indo Jesus para os lados da cidade de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ou quem diz o povo ser Jesus? Eles responderam: uns dizem João Batista, e outros dizem que o Senhor é Elias, e outros dizem que o Senhor é Jeremias ou algum dos profetas. Certamente eles estavam dizendo pessoas que já estavam mortas, então ele havia ressuscitado ou havia voltado da morte. Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta expressão que Pedro usou, Jesus o elogia e diz assim: muito bem, Simão, porque não foi você que deu essa resposta, mas o Pai te revelou para que você desse neste momento esta resposta. Então, portanto, Jesus ser o Cristo de Deus, porque no Antigo Testamento já estava registrado profecias a respeito daquele que haveria de vir, ungido de Deus, que restauraria a sorte de Israel. O ungido de Deus era um ser especial, ungido porque estava relacionado com o trono de Davi. O rei Davi, Deus fez um pacto com Davi, uma promessa com Davi, de que ele restauraria o reino de Israel e o ungido dele sentaria no trono de Davi. O povo guardou isso na cabeça e esperava uma libertação do jugo romano que estava muito pesado, altos impostos, e eles praticamente escravizados pelo governo romano. E eles queriam a libertação. No entanto, querido, quero mostrar a você aqui agora a minha visão sobre isso. Vou deixar os judeus de lado, vou deixar o texto sagrado, porque a resposta de Pedro, ela traz uma convicção que eu tenho que ter e você também tem que ter. Então vamos pensar, quem é Jesus? É aquele que foi ungido por Deus para nos libertar. Quem é Jesus? Jesus, segundo o anjo, hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Salvador, Ele é o Salvador. Jesus significa salvação de Deus. Ele veio dos céus para morrer no meu lugar, no seu lugar, para que através do seu sacrifício fosse aberta uma porta de reconciliação entre nós e o Senhor. E esta porta está aberta. E Ele diz: eu sou a porta. Está vendo? Ele é a porta que quem deseja ir ao céu precisa passar por esta porta. Então eu posso dizer a você, se você for estudando a palavra de Deus, você vai adquirindo o conhecimento e a convicção de quem é Jesus. Jesus é tudo. Ele é tudo que você precisa, é tudo que eu preciso. Ele é a resposta para qualquer ser humano que está perdido, para qualquer pessoa que anseia por algo melhor em sua vida. Então eu diria para você
que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim João apresentou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se os seus pecados fazem separação entre você e Deus, é hora de você confessá-los a Jesus, porque ele tem poder para te libertar de todos os pecados. Jesus é o Salvador dos perdidos. Ele disse assim: eu não vim para os sãos não precisam de médico, mas eu vim para os pecadores, aqueles que necessitam dele. Não importa o pecado que você cometeu, ele tem poder para te purificar de todo o pecado, limpar a sua alma, transformar o seu coração, transformar a sua mente e tornar você uma pessoa totalmente diferente do que você foi até hoje. Jesus não é igual à justiça do mundo. Ele justifica você perante o céu com a sua própria destra. Viu? Então Jesus também é o médico dos médicos. Por que nós usamos a expressão? Ou porque você já ouviu também, eu tenho certeza, essa expressão médico dos médicos? Porque os médicos só podem curar o corpo físico, ou pelo menos ajudar o corpo físico a se recuperar. Porque o médico não tem poder de curar. Ele ajuda o corpo a se recuperar com medicações e algumas cirurgias ou tratos especiais. Mas Jesus tem poder não só para curar o corpo físico, como também para restaurar o corpo espiritual, purificando, santificando e restabelecendo você num contato direto com o Pai Eterno. É o médico dos médicos. Ele tem todo o poder. O que é impossível à medicina, o Senhor Jesus faz. Jesus é o autor da minha fé. Esse é o meu testemunho pessoal. Sem ele, eu não seria ninguém. Sou o que sou, devo tudo ao Senhor, porque ele se revelou a mim ainda criança. Eu cresci amando, servindo e me dedicando a ele. Nunca tive uma decepção com ele, mas eu sei que eu o decepcionei várias vezes. Ele é o grande mestre. Ninguém é mais sábio que Jesus. Os seus ensinamentos são preciosíssimos. São tão complexos, tão cheios de profundidade, que os sábios da terra não conseguem entender. Ele é o justo juiz que me justificou sendo eu um pecador. Ele é o meu general, o meu comandante direto. É ele que me conduz às batalhas, é ele que me dá as vitórias. Ele é o meu rei. Ele é o Filho do Deus Altíssimo e reinará sobre a minha vida para todo sempre. Ele é o caminho que me conduz ao céu. Ele é a verdade que me liberta dos erros. Quer coisa melhor que isso? Quem é Jesus? Ele é tudo para mim. Espero que seja para você também. Amém? Vamos orar. Agradeço-te, Senhor, por tudo que o Senhor tem me dado, por tudo que o Senhor tem revelado e por Jesus Cristo, teu Filho, que desceu dos céus para fazer com que nós, míseros seres humanos, indignos da tua santidade, pudéssemos nos tornar teus filhos pela adoção através do seu sacrifício. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.